Muito bem, pessoal, vamos chegando à nossa última aula, isso aí, o módulo 4, com a aula Ao Infinito e Além. Eu espero que vocês tenham aproveitado tudo aí que a gente passou para vocês, esse material bem bacana, que foi feito com muito cuidado, com muito carinho, beleza? E nessa aula de hoje eu vou dar um recado assim um pouco diferente. Vou falar de três grandes artistas. Vou falar de um filósofo, vou falar de um músico e eu vou falar de um cineasta. Eu quero mostrar que como a obra desses três está muito relacionada e como que essa relação, né, como que essas três obras, um livro, uma música, né, e um filme, eles podem nos ajudar a gente entender quem a gente buscar essa joia, essa preciosidade interna, essa divindade interna que a gente tem para poder seguir com uma vida mais plena. A mensagem mesmo da aula vai ser passada lá no final, e aí eu vou começar a falar um pouquinho de cada um desses três grandes gênios para a gente chegar no ponto que eu quero chegar, tá bom? Então já vou começar a compartilhar a tela aqui com vocês. É isso aí. Esse daí é o Friedrich Nietzsche, grande filósofo alemão. Ele viveu entre 1848 e 1900, mas eu tenho que lembrar aqui que entre 1890 e 1900 ele já não estava mais dando notícia, sabe? Assim, ele passou por um processo de enlouquecimento, realmente ele ficou louco, né? Ficou doidão, e esses 10 últimos anos de vida dele, ele passou aos cuidados principalmente da sua irmã que escreve essa frase aí, que a gente vai ler junto, falando sobre essa grande obra que Nietzsche deixou. Ele escreveu vários livros, mas o último livro que ele escreveu é esse que a gente vai falar dele, que é o Assim Falava Zaratustra. E olha aqui que a própria irmã do Nietzsche fala sobre essa obra. Zaratustra é a obra pessoal do meu irmão, a história das suas experiências íntimas, das suas amizades, do seu ideal, dos seus arroubos, das suas desilusões e dos seus sofrimentos mais amargos. Porém, delineia-se aqui, mormente esplendorosa, a imagem da sua mais alta esperança, do seu fim mais determinado. Pessoal, Assim Falava Zaratustra é uma obra filosófica, é um livro que ele escreve em forma de romance, né? Quando você lê assim, é como se você estivesse lendo um romance, mas é considerado uma obra filosófica muito importante, porque ele trata da história desse Zaratustra, né? Que foi essa pessoa que ela viveu ali 10 anos no alto das montanhas, entre os 30 e 40 anos de vida, e então, quando ele completa 40 anos, ele desce a montanha para poder passar para as pessoas, para poder compartilhar com as pessoas toda a riqueza de aprendizado que ele teve em comunhão com a natureza lá no alto da montanha. Então, ele vem falar das virtudes humanas, ele vem falar que a gente tem que ter uma crença profunda na gente mesmo, né? Que nós mesmos somos capazes da transformação. A força, esse poder da transformação, esse poder da gente tomar as rédeas da nossa própria vida, né? Esse poder de melhorar o mundo, de fazer o bem, né? De ser uma pessoa virtuosa, no sentido de levar adiante as grandes virtudes humanas, isso está tudo dentro da gente. As pessoas costumam dizer assim, né, que Nietzsche matou Deus, né? Mas na verdade é que Nietzsche acreditava que essa divindade ela é nossa, né? É dentro de nós mesmos que a gente vai encontrar essa divindade para poder fazer o bem. E esse conceito do Zaratustra ele coloca no início do livro dele é mais ou menos o seguinte: é um conceito que ele chama de Übermensch, que é o além-homem, né? Assim, estamos além de nós mesmos, né? Homem que eu digo é o indivíduo, tá? Então assim é o sobre-indivíduo, o além-indivíduo. Em vários momentos no livro ele fala o homem deve ser superado, né? A gente está aqui para poder ir além, para poder superar a gente mesmo. Então ele faz uma comparação interessante que é o seguinte, que o indivíduo, né? O indivíduo ele está no meio de uma corda bamba entre o macaco e o super-homem, ou esse Ubermensch, né? Que eu não gosto da tradução super-homem, não. Eu gosto de além-homem, é que está para além da gente mesmo. Então, eu acho boa essa metáfora, essa imagem que ele cria, né? Que nós, né, seres humanos, estamos numa corda bamba entre o macaco e o Ubermensch, né? Esse ser potente, esse ser que é capaz de levar as virtudes humanas, esse ser do bem,
vamos dizer assim. Então, Nietzsche escreve essa obra, é uma obra muito importante, e essa obra inspirou o Richard Strauss, que a gente vai falar dele, um grande compositor, que escreveu uma música, um poema sinfônico com o mesmo nome, chamado Assim Falava Zaratustra, e depois, muito tempo depois, lá quase um século depois, inspirou também o grande cineasta Stanley Kubrick, que é o terceiro que nós vamos falar dele. E ele fez um filme que tem um conceito inspirado aí no Zaratustra de Nietzsche, que é o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Mas eu tenho mais um detalhe para falar do Nietzsche, antes da gente passar para o Strauss. Aí a gente tem uma foto do Nietzsche, que está aqui. Isso aqui também é um outro filósofo, Paul Ré, e essa aqui é a Lu Salomé. A Lu Salomé foi uma escritora, psicanalista, uma das primeiras psicanalistas, se não a primeira psicanalista, né, mulher da história. A gente sabe ali que no século XIX, dos 1800 ali, a mulher não tinha muita vez na sociedade, não era valorizada, né? E a Lu foi uma dessas mulheres assim muito fortes que bancou essa transformação, bancou essa mudança, mostrou o motivo dela ter vindo aqui nesse mundo. Ela foi uma mulher incrível, assim, uma figura muito inteligente, muito emancipada, no sentido de ter quebrado realmente muito desse paradigma aí de que a mulher tinha que ficar dentro de casa, né? Então ela foi uma feminista nesse sentido de ter levado adiante essa luta das mulheres para poder chegar, para poder ter o seu lugar na sociedade. Só que, além de ser muito inteligente e tudo, ela era muito bonita também. E Nietzsche ficou apaixonado por ela. Na verdade, os homens todos ficaram apaixonados por ela. Só que ela não estava querendo saber da galera, sabe? Tava. Ela deu um pé na bunda do Nietzsche. Assim, eles tiveram uma relação complexa, como está aqui nessa frase que nós vamos ler já já, mas Nietzsche ficou com uma dor de cotovelo danada, sabe? Ele não conseguiu superar esse pé na bunda que ele levou da Lu Salomé. Então, eu vou ler aqui o trechinho. A escritora e psicanalista Lu Salomé, está aqui, o filósofo Paul Ré e Nietzsche, que pela admiração mútua construíram um triângulo de relações extremamente complexas. Ao conhecer Lu Salomé, Nietzsche teria dito: de que estrelas caímos nós para nos encontrar aqui? Bonito isso, né? Pois é. Então, eu quis chamar a atenção desse pequeno detalhe, dessa frustração amorosa que Nietzsche teve, porque em alguns momentos nesse livro, Nietzsche é extremamente cruel com as mulheres. É constrangedor até a gente ler alguns trechinhos do Nietzsche, do livro, e às vezes eu leio e falo assim: Nietzsche, para que isso, meu filho? Por que você foi falar essa besteira? Né? Mas então, a minha leitura, conhecendo um pouco da vida dele, é que realmente ele não conseguiu superar essa frustração amorosa, e eu acho que ele descontou um pouquinho, né? Ele descontou um pouquinho isso na escrita dele em relação às mulheres ali no tratado do Assim Falava Zaratustra. Mas dando um desconto disso, né? Perdoando Nietzsche por isso, o livro realmente tem uma mensagem maravilhosa para a gente levar para a nossa vida. Aí, grande Richard Strauss. Olha, Strauss é diferente daquela outra família Strauss, tá? Da família das valsas, o Johann Strauss, né? O Johann Strauss filho. Então, é uma outra família, é um outro compositor. Então, o Richard Strauss, ele é de 1864, esse grande compositor dos poemas sinfônicos, né? E ele morreu em 1949. E olha o que ele escreve sobre a obra de Nietzsche, né? Ou sobre a própria obra musical inspirada no livro do Nietzsche. Não pretendi escrever uma música filosófica ou transformar o trabalho de Nietzsche em música. Eu quis sim transmitir na música uma ideia de evolução da raça humana desde a sua origem, através de várias fases de desenvolvimento, tanto religioso quanto científico, com a ideia do além-homem de Nietzsche. Aqui eu já traduzi, né? Porque aí no texto original fala Ubermensch, e quando traduz para o inglês eles colocam o Superman, é o super-homem. Mas eu vou explicar por que eu não gosto muito desse termo do super-homem, né? Mas então eu coloquei essa tradução que para mim é melhor, né? Com essa ideia do além-homem proposto por Nietzsche. E finalmente Stanley Kubrick, que é um grande cineasta, foi um grande cineasta, nascido em 1928 em Nova York, ele é americano, e ele morreu na Inglaterra em 1999. Ele passou boa parte da vida produtiva dele como cineasta na Inglaterra. E olha o que ele fala também sobre essa associação do filme com
o Assim Falava Zaratustra, do Nietzsche. No curso do seu tratado, Nietzsche reflete que a distância entre o macaco e o homem é comparável à que existe entre o homem e o Ubermensch, o super-homem. Essa observação está associada com a primeira cena de 2001. 2001, Uma Odisseia no Espaço, esse filme. Vamos assistir, então, essa primeira cena do filme? É a famosa cena dos macacos, né? Tem um momento antes aí que os macacos se deparam com um monolito gigantesco, né? Uma placa preta retangular, eles encostam, né? Tem uma música muito diferente, assim, macabra, misteriosa, eles encostam, eles vão encostando nessa placa, e aí, num determinado momento, logo depois dessa cena, aparece essa cena que a gente vê agora, cuja trilha sonora é exatamente a introdução do Assim Falava Zaratustra, de Richard Strauss. Então, Strauss, quando escreveu essa obra tem quase 40 minutos, né? Essa é a introdução que ficou muito conhecida no mundo inteiro, principalmente por causa do filme 2001. Então, a gente já começa a ver como que essas coisas estão relacionadas. Vamos ouvir, então. Vamos assistir e ouvir. Maravilha de cena, né? Então, esse momento que toca a música de Strauss é exatamente esse momento após os macacos, se depararem ali com o desconhecido, que é esse monolito, essa placa, né, preta, que eles se deparam e eles encostam nela. E eles passam por um processo de evolução. Eles descobrem ali uma arma, né? E isso fez parte do nosso desenvolvimento, do processo evolutivo, né, do ser humano. Então, a música entra e ela se tornou muito famosa em razão dessa cena, desse filme. É interessante que eu lembro que eu era bem novinho, eu devia ter aí uns 8, 9 anos de idade, né? Eu sou de Patinga, como eu já falei para vocês, e na época, ali na década de 80, teve uma propaganda de um fogão, era Fogões Continental 2001, e era essa cena dos macacos.
os macacos assim encostando naquele monolito, e aí começava a música do Strauss, e aí vinha assim do espaço, vinha um fogão chegando em direção assim à tela, e aparecia uma voz de uma pessoa assim, Fogão Continental 2008, não sei o que, e aquela música, né? Os tímpanos, né? Pam, 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 param, pam, 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 e Fogão Continental 2001, gente, eu ficava parado na frente da televisão assim, porque aquilo dali me encantava. Aquela música ali, eu lembro que eu criança vendo essa propaganda na TV, é uma das primeiras memórias que eu tenho musicais. É muito legal, assim. Eu devia ter isso aí, 7, 8 anos de idade, eu ficava babando na frente da televisão vendo essa propaganda dos Fogões Continental 2001, que era essa cena do macaco e a música do Strauss. E eu vou colocar agora a capa do filme, né? Essa imagem que ficou aí na cabeça de todo mundo. Ah, essa aí é a imagem, ó, né? A abertura do filme 2001, a Space Odyssey, né? Que é uma odisseia no espaço. Essa música, ela ficou tão conectada com o filme, tão conectada com esse conceito do Zaratustra, do Nietzsche, né? Ficou tudo tão juntinho que olha a capa dos discos das gravações das grandes orquestras europeias. Todas as capas que tem a música do Strauss, né, aí no disco, todas elas fazem referência ao filme, gente. Olha, essa daqui, ó, é a Filarmônica de Viena, uma orquestra importantíssima. E aí a referência do filme do Kubrick. Essa daqui é uma das mais recentes, com o Gustavo Dudamel, aquele maestro famoso, com o cabelo todo enroladinho, venezuelano, e com a Orquestra Filarmônica de Berlim, uma das maiores orquestras, né, de todos os tempos, vamos dizer assim. Aqui é, de novo, com a Filarmônica de Viena, também fazendo referência a Los Angeles Filarmônica, com Zubimeta, Regeno. Então, várias gravações, eu coloquei só algumas. Como que marcou uma época, como que esse filme realmente marcou, de alguma maneira, essa música, né? Uma música que está aí no ouvido de todo mundo e que está em filme, está em comercial. Eu citei esse comercial da década de 80, mas tem muita coisa que usa essa referência. E aí eu quero colocar algumas dessas referências para vocês. Se vocês não assistiram, vocês têm que assistir A Fantástica Fábrica de Chocolate, do Tim Burton. Porque tem aquela Fantástica Fábrica de Chocolate antiga, né, o filme, que é muito legal também, mas aí o Tim Burton, já nos anos 2000 e tanto, ele fez essa versão dele. E tem um momento lá que tem a música do Strauss, a referência ao filme, e aí referência dessa evolução, né, das coisas, que está associada a essa ideia da evolução proposta ali pelo Ubermensch, do Nietzsche. Vamos ver. Okie dokie. I shall now send a bar of chocolate from one end of the room to the other by television. Bring in the chocolate. Real big, because you know how on TV you can film a regular-sized man and he comes out looking this tall? Same basic principle. That bar of chocolate is now rushing through the air above our heads in a million tiny little pieces. Come on over here. Come on, come on, come on. Watch the screen. Here it comes. Oh, look. Take it. It's just a picture on a screen. Scaredy cat. You take it. Go on. Just reach out and grab it.
Ai, gente, eu acho sensacional essa cena. Sensacional. E agora a gente vai ver um outro filme, que é o Wall-E, que para mim é um dos filmes mais lindos que tem. Quem não assistiu também tem que ver esse filme. Nossa, gente, é bonitinho demais. E tem um momento lá no final do filme também, sempre associado a essa superação, né, essa evolução, toca também o Zaratustra. E todos esses filmes aí têm essa referência do filme 2001, indiretamente, né? Se vocês assistirem o filme, é um filme muito longo, assim, mais difícil de assistir. O filme tem quase 3 horas, o 2001, e ele tem pouco diálogo, sabe? Um filme muito lento, mas muitas referências visuais também foram usadas pelo Tim Burton e foram usadas aqui no Wall-E também. Vamos ver. Alto! Alto! Você está dispensado do serviço. Esse filme é muito lindo, gente. Eu aconselho. E agora, a última referência que eu vou colocar de filme, Toy Story. Aí, quem já viu os Toy Stories todos, né? O 2 também faz a referência ao Assim Falava Zaratustra. Na verdade, gente, o Buzz Lightyear, para mim, é isso. A inspiração dessa aula, desse título, é ao infinito e além, que é o que o Buzz fala, né? Então, é esse mesmo conceito do Ubermensch. Quer dizer, ao infinito e além da gente mesmo. Vamos ver esse trecho do Toy Story. Muita atenção em como que ele vai utilizar a referência da música de Strauss. Venha a mim, minha presa. É isso aí. Foram essas as referências do Zaratustra. É claro que Nietzsche não inventou esse personagem da cabeça dele, né? Na verdade, quando ele fala do Zaratustra, ele está se referindo ao zoroatrismo, né? Zoroastro. Quem que foi essa figura? O zoroatrismo é considerado a primeira religião monoteísta da nossa história. O que é uma religião monoteísta? É aquela religião onde se acredita em somente um Deus. Porque antes disso, né, existiam várias religiões, ou nesse período aí, existiam várias religiões onde existem vários deuses, né? Então, quer dizer, existem até hoje religiões onde existem vários deuses e não um só Deus. Então, o zoroatrismo foi possivelmente a primeira religião monoteísta da nossa história. E é interessante que ele coloca referência do credo in unum Deum, que creio em um só Deus. Ele coloca essa referência que está na igreja, né? Às vezes a gente vê os padres entoando esse canto, né? Que é o credo in unum Deum, que é creio em um só Deus. Né? E em trechos da missa tem isso. E o Strauss coloca essa referência.
E agora eu vou explicar musicalmente um pouco como que Strauss se inspira para poder descrever essa história de Zaratustra. Bom, olha só. Primeiro, para esse tema do pão, 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 parão, ele divide o seguinte: tem um tema da natureza e tem um tema do indivíduo, do homem, do ser humano. Por que que existem dois temas diferentes? Porque no livro, o tempo inteiro que Zaratustra tenta é mostrar para as pessoas a importância da gente estar em comunhão, que não é o indivíduo separado da natureza, que nós somos uma coisa só. Nós somos um único grande ser. Só que a gente não sabe que momento da história, né, que a gente separou, como se a gente fosse diferente. Não, existe o homem, o indivíduo, e existe a natureza. São coisas, não são coisas separadas, né? Eu me considero pertencente à natureza, né? Eu estou em comunhão à natureza. E Zaratustra tenta levar essa mensagem. Mas como existe essa separação, como existe essa busca desse encontro, dessa comunhão, então o tema, ele faz o tema da natureza em dó maior. E o tema todo inspirado no que nós músicos chamamos de série harmônica. O que é série harmônica? É uma série de sons que compõem um determinado som. Então, se a gente toca lá no piano uma nota, qualquer nota que a gente toca no piano, além daquela nota fundamental, a gente consegue, se a gente apurar bem os nossos ouvidos, a gente consegue escutar outras notas também. Existem outras camadas de notas ali. E existe uma ordem para toda nota, se é no violão, se é no clarinete, se é na marimba, se é na flauta, se é no piano, se é no violino, no cello, não interessa. Quando você toca uma nota só ali no violino e fica tocando aquela nota, se a gente prestar atenção, a gente consegue ouvir outras. Então a série harmônica é a seguinte: a gente tem um dó, por exemplo, esse aqui é o dó, né? Isso aqui é um dó, uma oitava abaixo. Então a gente tem um dó aqui bem grave. A primeira nota, além desse dó que está na série harmônica, é esse dó aqui de cima, é uma oitava acima. Ou se for um ré, uma oitava acima. Então, quer dizer, a relação de uma oitava, né, acima. Depois dessa oitava, a gente tem uma quinta, que é o sol. Se a nota for o dó, a quinta aqui é o sol. Esse intervalo de quinta. Depois é o dó de novo, né? E depois a gente tem uma terça. Então, a decomposição do som ela é dessa maneira. E o Strauss usa exatamente isso. A gente começa com um som da orquestra muito grave, num dó, bem grave. Aí a gente tem uma oitava acima, o trompete ali que vai fazer o tema, né? Que ele vai fazer dó, sol, dó, mi, ré. Aí aqui é um ré sustenido, não é, né? Mi, ré. Aí o tímpano faz sol, dó, sol, dó, sol, dó, sol, dó, sol, dó, sol, dó, mi, fá. Aí o tímpano, sol, dó, sol, dó, sol, dó, sol, dó. O tema está todo inspirado nessa série harmônica e nessa tonalidade de dó maior, ok? Dó maior é a tonalidade da natureza que Strauss coloca. E a tonalidade do ser humano, né? Essa tonalidade do indivíduo. Olha que genial. Strauss escreve as melodias e escreve o tema humano na tonalidade de si maior. Olha o si aqui, olha. Si é a nota que está mais pertinho do dó. Então, é o tempo inteiro aqui o indivíduo, né, o ser humano, indo em direção ao tema do dó da natureza. Então, o tema está em si maior. Ok? É aqui a nota, a tonalidade mais pertinho da dó. Mas, harmonicamente falando, se a gente for pensar nessa relação da tensão que existe na música, das dissonâncias que existem na música, a tonalidade mais dissonante que tem, ou a tonalidade que está mais afastada da de dó, é o si maior. Ou seja, as notas da escala de si maior são as que mais entram em choque com as notas da escala de dó maior. Então, olha que genial. Ao mesmo tempo que o si é ali a nota que está mais próxima de dó, a tonalidade de si é a que está mais distante de dó, quando a gente pensa na tensão, nas dissonâncias. Isso é um negócio incrível. É a tonalidade mais dissonante e, ao mesmo tempo, é a que está mais pertinho de dó. Então, Strauss ele faz a música inteira pensando nisso aí. E aí, eu quero chamar assim um detalhe que é uma referência disso que Strauss fez. Pensa bem,
um compositor de trilha sonora muito famoso, John Williams. E o John Williams, ele fez muita trilha sonora bacana, de grandes filmes, principalmente dos filmes do Spielberg. E a trilha sonora do Superman, né, do Super-Homem, o primeiro Super-Homem lá de 1978, quem fez a trilha foi exatamente o John Williams. O que eu falei lá no início da aula, que eu não gostava da tradução do Übermensch, né, do alemão para o Superman, é que a cultura do Superman, né, do Super-Homem, é essa cultura de que o poder está fora de você. Né? Quer dizer, o Super-Homem ele tem poderes especiais. Né? Ele vê atrás das paredes, ele voa, ele tem aquela super força dele, mas são todos poderes especiais que a gente não consegue atingir esses poderes, né? Quer dizer, são coisas que estão além do nosso alcance como seres humanos. E o Super-Homem, né, o Superman, então, nesse sentido, ele vai contra a essa crença do Nietzsche dessa divindade interna que a gente tem, que as respostas para as nossas perguntas e o poder, o grande poder de transformação e de evolução e de desenvolvimento das virtudes está dentro da gente. Então, é por isso que eu não gosto dessa tradução do Superman, porque o Superman ele ficou muito conhecido, né, os super-heróis eles ficaram muito conhecidos com aqueles poderes externos que a gente não tem essa capacidade de alcançar. Né? Até hoje, eu acho muito provável, sem a ajuda de uma máquina, de alguma coisa, não sei se a gente vai conseguir voar, não sei se a gente vai ter aquele olho raio laser que vai queimar entendeu? Vai recortar uma parede e vai jogar ela, sabe, um sopro que vai congelar as pessoas. Então, é nesse sentido que eu falo. Mas aí o John Williams, olha que coisa interessante, quando ele foi compor a trilha sonora do Super-Homem, desse filme, o primeiro, de 1978, o que ele faz? Ele pega as mesmas notas da música do Strauss, do Zaratustra, mas ele faz uma melodia diferente, com os tempos diferentes. Vamos ver se vocês vão lembrar. Olha, então o Zaratustra é Dó, Sol, Dó, Mi, Ré. Olha o que o John Williams faz. Sol, Sol, Dó, Sol, Sol. Dó, Sol, Dó. Sol, Sol, Dó, Sol, Sol. Mi, Ré, Ré. A única diferença é que esse Ré do Super-Homem não é o Ré sustenido, é o Ré bequado. Mas são as mesmas notas. Sol, Sol, Dó, Sol, Sol, Dó, Sol, Dó, Sol, Sol, Dó, Sol, Sol, Mi, Ré, Ré. É isso aí, é o Super Nietzsche. É o Super Nietzsche. E olha que bonito, eu quero ler agora para vocês um trechinho do livro. Do Assim Falava Zaratustra. Amais vossa virtude como a mãe ama o filho. E quando se ouviu dizer que uma mãe quisesse ser paga por seu amor? Vossa virtude é o melhor de vós mesmos. Que vossa virtude seja vosso próprio eu, e não qualquer coisa estranha, uma casca, uma capa, que seja a verdade que vem do fundo de vossa alma, ó virtuosos. Olha que lindo isso, gente. A linguagem do livro, né, imagina, a gente está em 1880 e pouco quando ele escreve o livro, é uma linguagem mais rebuscada. Ela é o tempo inteiro assim, mas ainda assim eu acho que vale a pena pegar e ler devagarinho, porque tem uma mensagem muito bonita. E eu acho interessante quando ele coloca assim, que vossa virtude seja vosso próprio eu, e não qualquer coisa estranha, uma casca, uma capa. Olha aí que interessante, né? Então, esse conceito, de certa forma, ele foi um pouco deturpado na composição aí dos super-heróis. E aí agora eu vou colocar alguma coisa da música, mais outros trechos da música do Strauss para a gente ouvir. Bom, o livro ele é dividido em 4 partes, e cada parte tem várias subpartes, né, ou pequenos capítulos ali. E a música ela tem 8 trechos, né? Ela é dividida em 8 partes que estão interligadas, a música de Strauss. Tudo interligado, mas são 8 partes. E cada parte tem o nome de um desses subtítulos do livro, né? De um desses pequenos capítulos do livro. Então aqui, o Convalescente é uma dessas partes da música, que é o nome também de um capítulo do livro, e que mostra exatamente essa perseguição do ser humano, do indivíduo, em relação à natureza, como se quisesse, a todo custo,
fazer essa comunhão, quisesse chegar nessa grande sabedoria misteriosa, essa grande sabedoria que vai levar a uma vida mais plena, uma vida mais cheia de virtudes. Então a gente vai ouvir o tema do dó, sol, dó, e a gente vê uma escala descendente no si maior. Si, dó, sol, dó, si, fá, si, pam, 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 pam. É tudo assim, é uma grande confusão, uma grande confusão, a música vai e de repente ela chega com a tonalidade de dó maior se afirmando. Olha que incrível que Strauss compõe, né? Olha que incrível isso que ele cria com a música dele, esse sentimento que ele cria com a música dele. Demais, né? A gente percebe assim uma convalescente, a pessoa está doente mesmo, ela está angustiada, ela está sei lá o quê, ela está em busca de algo, mas ela não consegue. Então esse momento tenso da música assim que Strauss mostra maravilhosamente bem e que tem a ver com esse capítulo e com alguns trechos do livro assim super dramáticos, né? E aqui uma outra coisa que eu coloco, que é muito bonito no livro, né? Ele coloca a segunda canção para dançar. Nossa, gente, quando ele fala da dança, é bonito demais, assim, Nietzsche falando da dança. É como se, né, assim, desconfie daquela pessoa que não dança, sabe? Ele fala da leveza, ele fala, tem uns trechos bonitos, assim, ele associa, assim, essa virtude, essa bondade, sabe, essa plenitude com essa leveza do dançar, da pessoa conseguir se expressar dessa forma, muito, realmente muito bonito. E aí Strauss ele escreve uma valsa aí. Ele escreve um texto muito lindo, tem um solo maravilhoso de violino, e é tudo muito elegante, é tudo muito galante, é tudo muito leve. Vamos ouvir um trechinho, né, desse contraste, desse desespero, dessa convalescência, dessa busca e desse outro momento completamente diferente. Vamos ouvir.
Lindo demais, né? Eu acho esse trecho da música assim, maravilhoso e também super aderente à história do livro. Bom, então agora a gente está chegando no final da história de Zaratustra, e aí uma coisa muito interessante, porque eu sempre fui apaixonado pela música do Strauss. Eu, na verdade, fui ouvir a música inteira depois de já ter assistido o filme. Né? Quando eu assisti o filme do Stanley Kubrick, eu fiquei doido, fiquei louco. Eu já assisti esse filme várias vezes, o que não é uma tarefa fácil assistir o filme, né? Mas quem tiver interesse vale a pena. E o final dele sempre me encucou. Quando o filme terminava, eu ficava assim, né? É um encontro com algo assim que está além. É diferente, é um encontro com o misterioso, não sei, não dá para explicar. E aí o filme me inspirou a escutar a música de Strauss. E aí eu me apaixonei pela obra de Strauss, escuto essa música com muita frequência, ela inteira. E o final dela sempre me instigou também. Falei, gente, mas esse final fica em aberto, igual o filme, você não entende por que Strauss termina a música desse jeito. E aí eu falei, bom, então agora vamos ler o livro para ver o que acontece, né? E eu li o livro e o final é a mesma coisa, o final fica completamente em aberto. E você fala assim, nossa, aí que a gente valoriza mais ainda o Strauss, porque eu achei que eu ia entender e ia dar um ponto final, né, nessa história, mas não deu. Quando eu terminei de ler o livro, eu falei, olha que coisa, né? Esse livro também termina em aberto. Ele termina como se estivesse ali com reticências, né? 3 pontinhos. E aí que eu passei a valorizar mais ainda a obra de Strauss, porque olha como que ele é genial nesse final. A gente tem aqui a última página da partitura da música, da grade do maestro. Né? Isso aqui são os últimos compassos da música de Strauss. Vocês não precisam ler partitura, vocês não precisam entender, que eu vou mostrar isso aqui para vocês. Ó, é coisa simples. Essa sobreposição dessas notas todas aqui, ó, né? Porque aqui a gente tem aqui, ó, flauta, a gente tem aqui oboé, clarinete, tá bom? A gente tem a harpa aqui a gente tem os trombones que tocam só aqui, né? E vem, ó, aqui a gente tem o violino solo, a gente tem violinos, tá? E as cordas estão todas aqui. Então essa sobreposição de notas aqui está na tonalidade de si maior. A música termina assim, si maior com esse acorde aqui, uma nota, o acorde de si maior longo durante esse compasso. Aqui a gente tem os trombones fazendo uma mistura entre o dó maior e o si maior. Então a gente escuta o que a gente chama de cluster, que são as notas assim juntinhas e dissonantes. Logo depois que os trombones tocam esse cluster, essas notas juntinhas dissonantes, misturando as duas tonalidades, a gente tem violoncelos e contrabaixos tocando dó, sol, dó, que é o tema da natureza, as 3 primeiras notas. Né? Então a gente tem o acorde deles aqui. Tum, pum, pum. Aqui, novamente, a gente tem um acorde de si maior. Repete os trombones fazendo o mix das duas tonalidades. E aqui, de novo. Dó, sol, dó. Si maior de novo. Dó. Si maior de novo. Dó. Si maior de novo. E aqui a gente tem dó, 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 e a música acaba. A cada momento que tem esse acorde de si maior, toda vez que o acorde volta, ele volta, a partir daqui, ele volta mais rarefeito, menos notas. Então aqui a gente tem esses instrumentos todos tocando. Aqui, ó, esse instrumento aqui já não está mais tocando, os oboés não estão tocando mais. Tá? E aqui, ó, só as flautas estão aqui e o violino. Então a música vai se rarefazendo. Esse si maior ele vai ficando cada vez com menos som e sumindo. E aqui a gente termina com 3, 1, 2, 3 pontinhos, gente. Strauss termina a música com uma reticências musical. 3 pontinhos. Dó, dó, dó. Isso é absolutamente genial. Esses caras não dão ponto sem nó, não. Já ouviram falar nessa expressão? Dá ponto sem... Pois é. É muito gênio junto, entendeu? Stanley Kubrick, o Nietzsche, o Strauss. Como que esses caras conseguem tirar
tanta coisa de um tema assim, tão importante, isso é inesgotável. Cada vez que a gente assiste um filme desse, lê um livro desse, escuta uma música dessa, a gente tem uma coisa nova para aprender. Então, vamos ouvir esse finalzinho aqui. Quando chegar aqui, eu vou falar para vocês. Aí, com o cursor, eu vou ajudando aqui a todo mundo a enxergar melhor a música. É emocionante, não é? O que significa esses 3 pontinhos? Que a nossa vida está em construção. Estamos numa corda bamba entre o macaco e o Ubermensch, ao infinito e além. A gente tem que buscar essa divindade interna que a gente tem, essa joia, essa pérola. A gente tem que lapidar isso e a gente tem que levar isso, devolver isso para o universo. Nós nascemos com essa joia e tem muita gente que passa a vida aí e passou e pronto. A gente tem que descobrir isso, a gente tem que descobrir os nossos valores, as nossas missões. Se a gente quer ser músico, então a gente tem que estudar muita música. Porque no final das contas, quando a gente sobe no palco para tocar, é para que a gente possa transformar a vida do outro. É para que a gente possa, através da nossa performance, do nosso exemplo, né, sendo músico ou não, do nosso bom exemplo, do desenvolvimento das nossas virtudes, a gente possa se transformar e ajudar a que o outro se transforme também. Eu, como músico, né, ou como professor, quando eu estou dando uma aula, quando eu estou em cima do palco, na minha cabeça é assim, olha, eu tenho a oportunidade de compartilhar com o outro algo que para mim é muito rico, é muito caro, né? Algo que para mim é muito maravilhoso. E quem sabe essa pessoa não vai se tocar com isso e vai poder se transformar também, ou vai poder enxergar as belezas que estão aí nesse mundo, vai poder enxergar alguma coisa nova, vai poder se enxergar melhor para poder enxergar melhor o outro, para poder enxergar além. É disso que se trata a história de Zaratustra, é disso que se trata a música de Strauss, é disso que se trata esse filme do Stanley Kubrick. E eu acho que essa é a minha principal missão, né? A minha missão pessoal é essa. Então, a gente tem que, quando for ouvir uma obra de arte, a gente tem que lembrar que essa obra de arte ela é inesgotável. A cada vez que a gente visita e revisita uma obra de arte, a gente pode aprender uma coisa nova. Por quê? Mas a obra de arte não mudou? Por que a gente vai ver e perceber de uma maneira diferente? Porque a gente já mudou. Então, que fique essa mensagem para vocês. A gente tem que dar a devida atenção que a arte exige que a gente dê. A arte só é transformadora se a gente está aberto a percebê-la com cuidado, com atenção, porque senão de nada adianta.
de nada adianta. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito aí esses 4 módulos com essas aulas todas, né? Revisitem essas aulas sempre que vocês quiserem e não deixem de perceber cada dia melhor o mundo, não deixem de perceber cada dia melhor a música. Se vocês gostaram das sinfonias de Beethoven, então escutem mais vezes as sinfonias de Beethoven. Se vocês, quando ouvirem, que eu tenho certeza que vocês vão querer ouvir a música de Strauss e vão se encantar com ela, escutem sempre a música de Strauss, porque cada vez que vocês escutarem uma obra dessas, vocês vão se transformar mais, vocês vão enxergar e perceber coisas novas, porque vocês já estarão diferentes, tá? Então fica aqui um abraço virtual, com muito afeto, com muito carinho, e até a próxima, pessoal. Até mais.